Oi, queridos, tive problema aqui com o vídeo. Tem hora que eu não sei o que acontece, mas vamos lá. A gente estava falando sobre a cartilha. Hoje vai pegar um pouquinho pesado, tá? A gente vai ter uns 3 vídeos, né? Vocês leram a cartilha, o que vocês acharam, né? A cartilha começa com uma frase maravilhosa da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa esplendorosa, que escreveu um livro chamado Segundo Sexo. Simone de Beauvoir acredita que não se nasce mulher, torna-se mulher. Que a questão de gênero é uma coisa que pode ser discutida, mas isso é uma questão sobre feminismo. Se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar acerca disso também, tá? E ela diz: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Simone de Beauvoir. Aí tem a apresentação que fala sobre o documento, como ele foi criado, né? Quem são as pessoas. Então eu deixo aqui muito claro para vocês que é um grupo de trabalhos de mulheres, né, do MFC, e gênero, sexualidade, diversidade, direito da sociedade. Temos aqui também médicos e professores inseridos nesse estudo. Vem os sinais de alerta, né? Que muitas vezes as pessoas viram com sintomas de ansiedade, cefaleia, enjoo, falta ou excesso de fome, alterações no sono, dor no peito. Em inúmeras ocasiões, a violência física, psicológica ou sexual pode ser um desencadeante de piora de outras condições clínicas, ou seja, o problema da violência contra a mulher, ele acaba acarretando problemas físicos, problemas emocionais, problemas psicológicos e problemas sociais, porque as mulheres passam a não querer mais sair de casa, elas ficam muito presas a vida delas, elas ficam silenciosas, tá? Então, mulheres que experimentam situações de violência podem sentir medo, vergonha em trazer o que estão vivendo. A gente ainda tem isso. A gente sofre a agressão, a gente passa por situações de humilhação e a gente tem vergonha de expor isso, né? Então, é importante que quando a gente vai a um profissional, ele esteja atento a isso. Isso daqui é um trabalho feito para um exercício de terapia, tá bem? Então vai falar sobre os comportamentos opressores, né? Atraso em busca de tratamento, por que as pessoas procuram o tratamento tardiamente. Aí o que vem de caso aqui para a gente poder ver com atenção é a questão da introdução, que começa falando sobre a crise mundial que estamos vivendo acerca da pandemia, né? Que a gente tem agora necessidade de se manter distantes socialmente um do outro, isso é muito importante, sobretudo com essa nova cepa que chegou ao país, que é essa cepa da Índia, onde as pessoas estão morrendo como formigas. Ela é extremamente violenta, extremamente agressiva, ela vai para as vias pulmonares com uma questão muito rápida, né? E se seu processo imunológico tiver com qualquer risco de fraqueza, é um problema muito sério, tá? Então, pessoas em todos os lugares estão se sentindo tensas, com medo do Covid e porque estão presas em casa. Mas a dificuldade presenciada por mulheres e meninas são diferentes e podem trazer outros aspectos além do adoecimento por Covid-19. Nesse contexto, os conflitos familiares são exacerbados. E isso pode gerar ou agravar situações de violência, né? Antes a gente não passava 24 horas do dia em casa. Está acontecendo isso comigo. Eu tenho que ficar muitas vezes o dia inteiro em casa, né? Eu saio porque eu tenho que fazer um tratamento que eu faço todos os dias, então durante uma hora e meia eu vou até esse lugar e volto para casa. Que são exercícios de respiração, postura, enfim. E eu tô sentindo essa questão muito na pele, né? Porque eu ficava muito pouco em casa. Então você passa a conviver com pessoas que de verdade você não convivia, né? Não durante tanto tempo. Eu passava por casa, eu descobri isso, né? Antes mesmo da pandemia se instalar no Brasil, a violência contra a mulher já se apresentava como um grave problema social e de saúde pública, tá?
Então, as equipes de atenção primária à saúde precisam agora ter novas estratégias para lidar com uma situação que coloca mulheres e meninas em risco de vida. Vocês já devem ter escutado, ter ouvido que o índice de violência contra a mulher durante a pandemia aumentou drasticamente, os abusos, o feminicídio, tudo isso aumentou muito porque nós temos, infelizmente, uma cultura patriarcal em que o homem se julga dono da mulher, em que o homem acha que ele, sendo o chefe da casa, o provedor da casa, ele pode tudo, e ele não se coloca em lugar de igualdade. E quando a gente fala em igualdade, é igualdade de respeito e de direitos, que todos temos porque somos humanos, tá? Então, a violência contra a mulher deve ser priorizada como um problema urgente na rotina de atendimento. A realidade da maioria das cidades brasileiras é que a equipe de saúde pode ser o primeiro e único suporte. Vai falar dessa questão mais voltada para a questão da saúde e do tratamento dessa mulher. Mas como no meio disso tudo tem aquilo que nos interessa, eu resolvi mandar a cartilha inteira para vocês. Tem algumas perguntas que o terapeuta deverá fazer, isso também a gente não precisa, né? Mas a gente tem que saber que a mulher que passa por uma situação de vulnerabilidade, ela tem que ter um olhar diferenciado em todos os aspectos. Se você é vizinho de uma mulher que ela passa por constrangimentos em casa, em suas relações, não olhe para ela como se ela fosse culpada ou se ela fosse vítima, apenas. Ela é um ser humano que está passando por uma situação conflituosa e que não poderia acontecer porque ela é um ser humano. A saúde dela deve estar muito balançada. A autoestima dela deve estar fragilizada, então a gente tem que ter um olhar de empatia. Acontece que esses índices de violência contra a mulher, eles vão variar de acordo com a situação, né, de cada mulher. A primeira que a gente vê é que há mulheres que no dia a dia sofrem formas específicas de violência. Então, algumas mulheres estão em situações mais difíceis. Quem são elas? Por exemplo, as negras. Eu vou enviar um vídeo para vocês de uma mulher espetacular depois. Mesmo com as leis Maria da Penha e a lei do feminicídio, o número de violência contra as mulheres, feminicídio é assassinato contra a mulher, tá? Assassinato de mulheres, desculpa. De violência e feminicídio contra mulheres negras ainda continua crescendo. Vide o que aconteceu a Marielle Franco, que era vereadora do estado do Rio de Janeiro, que foi assassinada com vários tiros e que até hoje não foi preso o criminoso ou os criminosos e não se sabe a causa, o porquê. Mas a gente sabe que ela era uma mulher de voz, empoderada, lésbica, negra, periférica. Então, já começa por aí e que conseguiu ascender sendo vereadora, uma das mais votadas do estado do Rio de Janeiro, tá? O que surpreende é que esses números estão diminuindo na população geral das mulheres, mas quando separamos por raça, cor, vemos o aumento no número de mulheres negras. As mulheres negras são maioria entre moradoras de favelas e periferias. Elas têm menos acesso a empregos formais, a moradias, com saneamento básico, educação, creche para as crianças e mais dificuldade de acessar os sistemas de saúde e assistência social, tornando ainda mais difícil sair de situações de violência. Também nessas condições sociais estão mais expostas ao coronavírus e têm mais dificuldade para seguir as recomendações de isolamento. Essas mulheres também precisam conviver com o racismo presente nas instituições, incluindo a saúde. Uma má oferta de cuidado em saúde, a expectativa de situações de abordagem policial, quando o uso de máscaras por si ou por familiares, e a vivência de situações cotidianas de racismo recreativo na mídia ou nos contextos sociais são alguns dos sofrimentos vividos por essas mulheres durante a pandemia. Tem um link aí se vocês estiverem interessados. Mas se a gente observar, tem os vídeos que mostram, por exemplo, abordagem de pessoas num cassino clandestino no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde foram presos alguns jogadores de futebol. Os policiais chegam a esses lugares com uma postura totalmente diferente da que eles chegam quando eles vão à periferia, a um baile, para fazer também algum tipo de dispensão, entendeu? Uma abordagem. A maneira de se abordar é totalmente diferente. Por quê?
Por que que quando um policial vai, na maioria das vezes, tem suas regras, porque toda regra tem uma exceção, tem a sua exceção, por que que eles enfrentam e abordam de maneira diferente pessoas negras e pessoas brancas? Por que o tratamento é diferenciado? Qual o tipo de racismo? E é mais diferente ainda quando é a mulher, né? Há alguns anos, uma menina nos Estados Unidos, ela foi estuprada e aí o policial ousou dizer que isso aconteceu por causa da roupa que ela estava vestindo. Ou seja, você transforma a vítima no algoz. E aí apareceu a Marcha das Vadias, que era uma marcha que dizia que meu corpo é minha regra. Eu posso e tenho o direito de usar aquilo que eu quero. Se não está confortável para você ver da maneira que eu me visto, da maneira que eu me comporte, não olhe para mim. É simples. A gente tem o livre-arbítrio. E cada um tem noção daquilo que está fazendo. Há pouco tempo também uma enfermeira mudou para um condomínio e um cara deixou embaixo da porta dela que a roupa que ela usava não era uma roupa para usar num espaço de família, ela estava com uma mini saia. Que também é um problema dela. Tá te incomodando, não olhe. Então, são essas coisas que a lei que está sendo agora colocada para votar, entendeu? Fala, tá? Uma das coisas. Então, vamos lá. Depois nós temos as lésbicas e mulheres bissexuais. Formas de violência contra mulheres lésbicas e bissexuais podem ser isolamento, mantê-las presas e até matá-las. A forma de agressão mais característica contra esse grupo é o estupro corretivo, ou seja, você é uma aberração à natureza, nós vamos te dar um corretivo para você aprender a ser mulher de verdade. Então, os trogloditas, os desumanos se unem, né? Esses seres machos se unem em bandos e estupram uma mulher para que ela possa aprender a ser mulher. Supostamente para curar ou reverter a sexualidade das vítimas e controlar seu comportamento. A família, que em geral é o local de proteção e força para a maioria das pessoas, é o principal agressor. É comum que pessoas LGBT tenham uma rede de apoio social com amigas e amigos que geralmente fazem parte do papel da família, mas nesse momento tem ainda mais dificuldade de encontrar essas pessoas. É um outro tipo de violência contra um outro grupo de mulheres. Depois nós temos mulheres trans e travestis. Porque a gente não pode fazer de conta que essas pessoas não existem, tá? Elas existem em um número enorme. E a gente tem que entender que não é uma opção ser assim. Ah, eu vou escolher sofrer. Eu nasci para sofrer, então eu vou ser trans. Não é isso. Mas há um estudo sobre isso e a gente também pode ver. A maioria das agressões às mulheres trans e travestis acontecem em casa e é muito frequente serem expulsas do domicílio. Elas abandonam a escola mais cedo por falta de segurança e acolhimento neste ambiente e têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% têm a prostituição como fonte de renda e subsistência, e muitas se encontram em situações de rua. Durante a pandemia, têm dificuldade de conseguir abrigo, trabalho e proteção contra todas as formas de violência. Tá? Mulheres em situações de rua, apesar de serem 18% das pessoas em situação de rua, são vítimas de 56% da violência contra essa população. São sistematicamente vítimas de estupro e sua entrada geralmente é impedida em serviços de saúde, transportes públicos e estabelecimentos comerciais. Além disso, as mulheres em situação de rua recebem doações de outras pessoas, bares, restaurantes e instituições, recolhem ambulantes ou têm outros meios de subsistência. Depois nós temos mulheres com deficiência, né, que podem ser dependentes de cuidados de outras pessoas e estarem com isso mais vulneráveis a diversas formas de violência. Cuidadores profissionais deveriam estar liberados do trabalho, trazendo mais dificuldade à rotina, e quando não é possível ficar sem eles, sua chegada aumenta a exposição do domicílio ao coronavírus. A gente aqui, nessa cartilha, está tratando mais sobre a questão do coronavírus, mas eu peguei para vocês verem o número que nós temos de mulheres, né, e cada uma em seu lugar, né? Nós temos as mulheres idosas que sofrem da solidão, do isolamento,
pode potencializar ainda mais as agressões, porque os filhos perdem totalmente paciência, porque também já estão velhos, enfim. Não tem diálogos com amigos e familiares, e quando isso acontece é um terror, medo, humilhação, desvalorização, restrição de liberdade e poder de escolha. Atos, gestos, falhas, excitação e práticas eróticas são não consentidas, podem ser entendidas por elas como dever de esposa. E a equipe de saúde pode aos poucos esclarecer sobre o direito de escolha e autonomia da mulher. Abuso de medicações sedativas, ter o objetivo de amenizar o sofrimento de prática sexual com o parceiro, a apropriação indébita de bens, independente do valor, pode ser exacerbada na pandemia devido à crise econômica mesmo no âmbito familiar. O sofrimento social, sentimento de ser um peso, deve ser ressignificado pelas equipes de saúde. Ou seja, a pessoa é idosa, depois de passar por tanto tempo passando por uma série de coisas, ainda se vê muitas vezes obrigada a ter relações sexuais quando não quer, quando não tem mais vontade. Então são muitos tipos de violência que a gente tem que ver. Mas professor, o que isso tem a ver com o ambiente escolar? Pense no aluno que mora numa casa que tenha um desses quadros, ou 2 ou 3 às vezes. Pense no aluno cujo irmão é trans, a irmã é trans, ou o irmão. Como que é essa relação dentro de casa? Pense numa família bem desarticulada, onde o idoso é aquele que sofre mais humilhação, onde ele é extremamente explorado, né, a idosa, e ela passa por situações muito vexaminosas. É por isso que a gente está trabalhando, tá? Esse tema. Meninas e adolescentes também são vítimas comuns de violência intrafamiliar, seja ela negligência ou agressão psicológica, física ou sexuais, e que durante a pandemia tem aumentado muito. A convivência doméstica pode ser ainda mais difícil, porque às vezes por causa do padrasto, às vezes por causa do pai, às vezes madrasta, às vezes mãe, às vezes um avô, um tio que mora junto, um irmão de criação, enfim, a violência vai acontecer por causa do excesso de tempo permanecidos juntos e porque eles não têm mais onde recorrer, tá? Então, a convivência doméstica pode ser ainda mais difícil devido à sobrecarga dos cuidadores por atividades domésticas, trabalho, realização de atividades escolares à distância, atividades de cuidado. A interrupção das atividades escolares as deixa mais vulneráveis aos conflitos familiares e a conteúdos impróprios na TV e a internet e a exploração. Esse é outro tipo de violência que às vezes a gente está passando sem perceber. Tá achando que é só uma brincadeira e não é, tá? A escola também é garantia de pelo menos uma refeição diária para muitas crianças que com o distanciamento social perderam essa possibilidade. É importante que profissionais fiquem atentos, que a gente fique atento a isso. Por isso a gente precisa manter um contato, tá? De sintomas de violência. E isso fica em segredo entre nós, tá? Se a gente conseguir dialogar. Então, depois, mulheres imigrantes e refugiadas, né? Nós temos essas pessoas que migram de um país para o outro e que chegam até aqui e que passam por situações de violência por causa de sua vulnerabilidade, porque é precário a moradia, porque sofrem de racismo, porque vão encarar desemprego, pobreza, enfim, tem tudo nessa cartilha. Nós temos também as mulheres que estão presas, as carcerárias, né? A própria privação da liberdade já é uma violência, né? Principalmente no nosso país, em que as condições da carceragem são péssimas, né? A alimentação, a água, o banho do sol, as roupas de cama, tudo é muito precário, né? Então, elas não estão tendo, imagine agora na pandemia que as visitas estão suspensas, né? E elas não podem ter contato com seus filhos, com suas filhas, com mãe, com ninguém. Além disso, as restrições de funcionamento dos fóruns, transportes e audiências também fez com que isso tudo ficasse mais escasso.
E aí nós temos a violência virtual, né, que está eu não tenho número de página, violência virtual. Durante a quarentena vem aumentando também os relatos de violência online, perseguição, bullying, assédio sexual, exposição não consentida de imagens íntimas. Cuidado, meninas, cuidado. Não se exponham nas redes sociais. Vocês podem sofrer as maiores barbaridades e violências. Não se exponham. Basta o que eles já fazem de montagem, porque eles são perversos. O ser humano tem essa índole perversa neles, entendeu? Que se não for trabalhada, se não tiver muita presença da família, muita conversa, muito diálogo aberto nas escolas, que é uma coisa que a gente vai precisar ter muito, acabam sem entender. Não se exponham virtualmente, tá? E isso é crime. Se vocês passarem por isso, denunciem, não tenham vergonha. Envergonhem aqueles que fazem vocês passarem por isso, tá? Porque isso é reconhecido como estupro virtual, quando suas imagens são publicadas sem seu consentimento, tá bem? Mas o que? No Brasil ainda não existe um crime específico para esse comportamento, mas podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha, como crime de ameaça ou perturbação da tranquilidade quando a vítima tiver menos de 18 anos. Como que a gente pode se ajudar? Como que a gente pode acolher? Aí vem a parte dos profissionais da saúde, que vocês não precisam ter acesso, vocês leiam se tiverem, se vocês estiverem curiosos de como vai ser abordado esse coisa, abordagem individual, enfim, que isso cabe ao profissional de saúde fazer. Eu só mandei para vocês porque eu acho interessante que a gente tenha uma amplitude de conhecimento. Aí vem o ciclo da violência, que é composto por 3 fases. Fase 1, a evolução da tensão. Quando você está no choque, você começa a discutir, né? Fase 2, a explosão, a agressão, que pode ser física, pode ser verbal, pode ser psicológica. E a fase 3 é quando ele volta todo carinhoso, como se nada tivesse acontecido, pede perdão e a mulher acaba perdoando e muitas vezes as coisas acabam se repetindo, né? Porque as mulheres têm dificuldade de sair da relação, porque têm os filhos, porque tem a questão de não trabalhar fora, né? E aí não sabe como pagar as contas, isso também tem aí, né? Então, o que fazer se a pessoa não quiser realizar a denúncia policial, tem tudo isso. Mas o que nos cabe é estudar esses tipos, ou seja, a violência contra mulheres negras, trans, lésbicas, bissexuais, idosas, imigrantes, portadoras de deficiência física, condições como moradoras de rua. Avaliar quem mora com a usuária, se há mais de uma pessoa em situação de violência, se há mais de uma pessoa. Então, isso daqui também vocês não precisam ler. Na verdade, o que vocês precisam ler é sobre esses tipos de mulheres que existem, né? Que são muitos que a gente pensa que é só uma mulher. E como isso pode, por que a gente está estudando isso? E como isso pode, aí eu mandei também para vocês os canais de denúncia, né? Da violência contra a mulher. Enfim. E aí a gente tem uma outra coisa que eu acho que é bacana de falar, é importante falar, né? Quem agride tá doente muitas vezes. Então essa pessoa que agride também tem que ser cuidado, né? Não é só o agredido, não é só a vítima, mas também o agressor, né? A gente denuncia, mas a gente tem que procurar dar um tipo de acolhimento para que a coisa não piore, porque a gente sabe que dependendo de para onde ele for, ele vai sofrer violência também, né? E já dizia o mestre dos mestres, não se resolve o problema de violência sendo violento, não adianta. Então, eu acho que sobre esse assunto da violência contra a mulher, da cartilha, é isso que vocês vão ter que ler. Não precisa ter mais coisas, são esses aspectos. Quem são essas mulheres? Quais são as mulheres? E aí a gente vai trabalhar, vai trabalhar e ver como
Qual é a maneira melhor da gente trabalhar isso? O que vocês acharam desse tema? O que vocês acharam? Vocês tinham na cabeça de vocês que eram vários universos femininos, que nós tínhamos muitas mulheres de condições diferentes, em lugares diferentes, sofrendo violências mesmas, ou seja, a violência mantida como cárcere, mantida como objeto, né? Porque a mulher é muito objetivada e isso precisa parar, né? Os meninos acham que mandam nas meninas, que eles são superiores às meninas, e isso é um processo cultural. E a gente tem que acabar com essa raiz. Meninos e meninas, a gente tem que parar de acreditar nisso, porque isso não existe. Nós precisamos um dos outros, nós temos que respeitar uns aos outros. A questão do, quando a gente fala, é porque ela é feminista, e aí vem aquele estereótipo de que mulher feminista não raspa braço, não depila perna, sei lá, umas histórias assim tão horríveis. Não é isso, né? O feminismo, ele não é só uma ideologia, é uma luta contra esses aspectos de violência que a gente vive. É poder votar em quem a gente quer sem ter cabresto, é poder ir aos lugares que a gente quer usando a roupa que a gente quer, receber o salário. Se eu sou professora, o meu salário como professor tem que ser igual ao dele, que é professor também, ou se eu trabalho numa empresa e sou gerente de determinado setor e o homem é de outro setor, por que ele ganha mais e eu menos? São essas igualdades que a gente quer, entendeu? Equacionar esse tipo de coisa. Então, é para se pensar nisso. E essa violência, ela acaba chegando à escola como? Se você mora numa casa onde os pais se agridem de alguma forma, né? Isso vai interferir no processo de vocês, no pensamento de vocês. Isso não ocorre só na família de vocês, alunos, ocorre na família de muitos professores, ocorre na família de muitos médicos, ocorre em todo lugar, porque é uma questão cultural que precisa ser tratada e trabalhada, e é uma questão social que precisa ser analisada para que a gente chegue a um acordo. Então, nós temos esses 2 vídeos falando sobre esse trabalho. Preciso, por favor, que vocês digam se podemos marcar esse meet na sexta ou qual é o dia melhor. Não sei se vocês têm contato entre vocês, mas seria interessante que eu pudesse fazer isso com todas as turmas. Eu acho que seria ótimo, porque sexta-feira eu tenho aula com todas as turmas. Por isso que eu pensei na sexta. E é um dia que eu deixei voltado para a gente poder trabalhar também as questões das produções textuais, dessas questões que a gente vai ter, de ter um papo, de ter um diálogo, de se conhecer. Por favor, podem fazer isso? Então, espero que a gente tenha uma semana de luz, com discernimento, que o sagrado olhe por nós, porque estamos precisando. Namaskar.